Capítulo 28 Charlatanismo e prestidigitação. Como tudo pode tornar-se um objeto de exploração, não haveria nada de espantoso em se querer também explorar os espíritos. Resta saber como eles receberiam a coisa se jamais uma tal especulação tentou se introduzir. Diremos de início que nada se prestaria mais ao charlatanismo e à prestidigitação que um semelhante ofício. Se se vêem falsos sonâmbulos, vê-se-iam bem mais ainda a falsos médiuns, e só essa razão seria um motivo fundado de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se possa opor àqueles que não veem nos fatos senão uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, então, o objetivo de pessoas que usam a fraude sem proveito e com mais forte razão quando sua honorabilidade notória as coloca acima da suspeita? Se o ganho que um médium retirasse de sua faculdade pudesse ser um motivo de suspeita, isso não seria uma prova de que essa suspeição seja fundada? Poderia, pois, ter uma aptidão real e agir de muita boa-fé, tudo em se fazendo retribuir. Vejamos se nesse caso se pode razoavelmente dele esperar um resultado satisfatório. Se se compreendeu bem o que dissemos quanto às condições necessárias para servir de intérprete aos bons espíritos, as causas numerosas que podem distanciá-los, as circunstâncias independentes da sua vontade, que frequentemente são um obstáculo à sua vinda, enfim, todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações, como se poderia supor que um espírito, pouco elevado que fosse, a cada hora do dia esteja às ordens de um empreiteiro de sessões e submetido às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que chega? Sabe-se da aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez e egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais, e quereria-se que eles ajudassem os que andassem a traficar a sua presença. Isso repugna ao pensamento e precisar-se-ia conhecer bem pouco a natureza do mundo espírita para crer que possa ser assim. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e não procuram senão ocasião para se divertirem às nossas custas, disso resulta que, não sendo mistificado por um falso médium, se tem toda a chance de sê-lo por alguns dentre eles. Somente essas reflexões dão a medida do grau de confiança que se deveria conceder às comunicações desse gênero. De resto, a quem serviriam hoje os médiuns pagos, uma vez que, se não se tem em si mesmo essa faculdade, pode-se encontrá-la na família, entre amigos ou seus conhecidos? Os médiuns interesseiros não são unicamente aqueles que podem exigir uma retribuição fixa. O interesse não se traduz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza sobre as quais se pode apoiar esperanças pessoais. Aí está ainda um flanco que sabem muito bem agarrar os espíritos zombeteiros, e o qual aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com enganosas ilusões aqueles que assim se colocam sob a sua dependência. Em resumo, afastam de quem quer que pretenda fazer deles estribo para alcançar o que quer que seja que não responda aos objetivos da providência.
O egoísmo é a praga da sociedade. Os bons espíritos o combatem, não se pode supor que venham servi-lo. Isso é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Os médiuns de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que esses espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode-se ser carregador e homem muito honesto. Um médium dessa categoria que quisesse explorar sua faculdade poderia, pois, ter o que lhe assistissem sem muita repugnância, mas aí ainda se apresenta um outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, mais do que o de comunicações inteligentes, não recebeu sua faculdade para seu prazer. Foi-lhe dada com a condição de fazer bom uso dela, e se dela abusa, pode-lhe ser retirada, ou então resultar em seu detrimento, porque definitivamente os espíritos inferiores estão sob as ordens dos espíritos superiores. Os espíritos inferiores gostam de mistificarem, mas não gostam de serem mistificados. Se se prestam de boa vontade à brincadeira, às coisas de curiosidade, porque gostam de se divertirem, não gostam mais do que os outros de serem explorados, nem servirem de comparsas para melhorar a receita. E provam a cada instante que têm sua vontade e que agem quando e como bem lhes pareça. O que faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da regularidade das manifestações do que o médium escrevente. Pretender produzi-las a dias e horas fixadas seria dar prova da mais profunda ignorância. Que fazer então para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos é o que pode ocorrer, não apenas com aqueles que deles fazem uma profissão declarada, mas também as pessoas aparentemente simples que acham esse meio mais fácil e mais cômodo do que trabalhar. Se o espírito não atende, eles o suprem. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Sendo o interesse um legítimo motivo de suspeição, dá direito a exame rigoroso do qual não poderia ofender-se sem justificar a suspeição. Mas quanto mais a suspeição é legítima neste caso, tanto mais ela é ofensiva em presença de pessoas distintas e desinteressadas. A faculdade medianímica, mesmo restrita nos limites das manifestações físicas, não foi dada para ostentá-la sobre os palcos, e alguém que pretenda ter às suas ordens os espíritos para exibi-los em público, pode com razão ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação mais ou menos hábil. Que assim se considere todas as vezes que se vejam anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo a tanto por lugar, e que se lembre do direito que se compra ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o desinteresse é a mais absoluta e a melhor garantia contra o charlatanismo. Se não assegura sempre a boa qualidade das comunicações inteligentes, retira aos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Restaria o que se poderia chamar de charlatanismo amador, quer dizer, fraudes inocentes de algum gracejador de mau gosto. Poderia-se, sem dúvida, praticá-la à conta de passatempo nas reuniões levianas e frívolas, mas não em assembleias sérias onde não se admitem senão pessoas sérias. Pode-se bem, aliás, dar ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso estar dotado de uma singular paciência
para desempenhar esse papel durante meses e anos e cada vez durante várias horas consecutivas. Somente um interesse qualquer pode dar essa perseverança, e o interesse, repetimos, pode a tudo tornar suspeito. Dir-se-á talvez que um médium que dá seu tempo ao público no interesse da coisa não pode dá-lo por nada, uma vez que precisa viver. Perguntamos uma vez, mas é no interesse da coisa ou no seu que o dá? Não é antes porque nisso entrevê um ofício lucrativo? Encontrar-se-ão sempre pessoas dedicadas a esse preço. Não tem, pois, senão essa indústria à sua disposição? Não nos esqueçamos de que os espíritos, qualquer que seja a sua superioridade ou a sua inferioridade, são as almas dos mortos, e quanto a moral e a religião preceituam um dever, o respeito aos seus restos, a obrigação de respeitar seu espírito é ainda maior. Que se diria daquele que retirasse um corpo do túmulo e o exibisse por dinheiro, porque esse corpo seria de natureza a estimular a curiosidade? É menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, sob o pretexto de que é curioso ver atuar um espírito? E anotai bem que o preço dos lugares será em razão dos rodeios que poderá fazer e da atração do espetáculo. Certamente, se durante sua vida tivesse sido comediante, não suspeitaria muito que depois de sua morte encontraria um diretor que o fizesse representar a comédia grátis em seu proveito. É preciso não esquecer que as manifestações físicas, assim como as manifestações inteligentes, não são permitidas por Deus, senão para nossa instrução. Essas considerações morais à parte, de maneira alguma contestamos que possa haver médiuns interesseiros, dignos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Não falamos senão do abuso, mas há que se convir, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar entre os médiuns retribuídos do que entre aqueles que, considerando sua faculdade como um favor, não a empregam senão para prestarem serviço. O grau de confiança ou de desconfiança que se pode conceder a um médium retribuído depende, antes de qualquer coisa, da estima que imponham seu caráter e sua moralidade, e de outra parte das circunstâncias. O médium que, com um objetivo eminentemente sério e proveitoso, estivesse impedido de usar seu tempo de outra maneira, e por essa razão exonerado, não pode ser confundido com o médium especulador, aquele que premeditamente fizesse para si da mediunidade uma indústria. Segundo o motivo e o objetivo dos espíritos, podem, pois, condenar, absolver e mesmo favorecerem. Eles julgam a intenção antes do fato material. Os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não estão no mesmo caso. Ainda que essa exploração esteja sujeita a abuso e o desinteresse seja a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, visto que é o seu próprio espírito que atua. Por consequência, está sempre à sua disposição e, em realidade, exploram a si mesmos, porque estão livres para disporem de sua pessoa como entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura do capítulo sobre médiuns sonâmbulos. Não ignoramos que a nossa severidade com respeito aos médiuns interesseiros amotina contra nós os que exploram,
ou estão tentando explorar essa nova indústria. E com isso fazemos inimigos encarniçados, assim como seus amigos que naturalmente tomam seu partido. Consolamo-nos pensando que os mercadores do templo, expulsos por Jesus, também não o viam com bons olhos. Temos também contra nós as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, nós cremos no direito de termos uma opinião e de emiti-la, não forçamos ninguém a adotá-la. Se uma imensa maioria adere, é que aparentemente a acha justa, porque não vemos com efeito como se poderia provar que não há mais chances de achar a fraude e o abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos escritos contribuíram para lançar em França e em outros países o descrédito sobre a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Fundam-se sobre o que os prestidigitadores hábeis fazem das coisas que parecem prodigiosas quando não se conhece seus segredos, de onde conclui que os médiuns não são senão escamoteadores. Já refutamos esse argumento, ou antes essa opinião, notadamente nos artigos sobre o Sr. Home e nos números da revista de janeiro e fevereiro de 1858. Não diremos, pois, a respeito senão algumas palavras antes de falarmos de uma coisa mais séria. De resto, é uma consideração que não escapará a quem reflita um pouco. Sem dúvida, há prestidigitadores de uma habilidade prodigiosa, mas são raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, seria preciso convir que essa arte teria feito em pouco tempo progressos extraordinários e teria se tornado subitamente bem comum, uma vez que se encontraria em estado inato nas pessoas que dela nem suspeitavam, mesmo entre as crianças. Do fato que existem charlatães que vendem drogas nas praças públicas e de que há mesmo médicos que, sem irem à praça pública, traem a confiança, segue-se que todos os médicos sejam charlatães e a classe médica seja por isso atingida em sua consideração. Do fato de que há pessoas que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os mercadores de vinho sejam falsificadores e que não há vinho puro. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer que a fraude tem também seu talento. Mas a fraude tem sempre um objetivo, um interesse material qualquer. E onde nada há a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Também dissemos a propósito dos médiuns mercenários que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. De todos os fenômenos espíritas, os que se prestam mais à fraude são os fenômenos físicos, pelos motivos que é útil tomar em consideração. Primeiro, porque se dirigindo mais aos olhos do que à inteligência, são os que a prestidigitação pode mais facilmente imitar. Em segundo lugar, aguçando mais do que os outros a curiosidade, são mais próprios para atraírem a multidão e, por consequência, mais produtivos. Nesse duplo ponto de vista, os charlatães têm, pois, todo interesse em simularem essas espécies de manifestações. Os especuladores, na maioria estranhos à ciência, nela vão procurar geralmente uma distração, bem mais do que uma instrução séria.
E sabe-se que se paga melhor ao que distrai do que ao que instrui. Mas além disso, há um outro motivo não menos peremptório. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais para os quais não lhe é preciso senão a destreza, não lhe conhecemos até o momento o dom de improvisação que requer uma dose de inteligência pouco comum, nem o de produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósito que os espíritos dão em suas comunicações. Isso nos lembra o fato seguinte: um homem de letras bastante conhecido veio um dia nos ver e nos disse que era muito bom médium escrevente e intuitivo, e que se colocava à nossa disposição na sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades conhecemos, nós lhe rogamos o favor de vir antes dar prova em uma reunião particular. A isso submeteu-se com efeito. Vários médiuns experimentados deram, sejam dissertações, sejam respostas de uma notável precisão sobre as questões propostas e de assuntos desconhecidos para eles. Quando chegou a vez desse senhor, escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que estava mal disposto nesse dia e depois não ouvimos mais. Achou sem dúvida que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais difícil de desempenhar do que havia acreditado. Em todas as coisas, as pessoas que se enganam com mais facilidade são as que não são do ofício. Ocorre o mesmo com o espiritismo. Os que não o conhecem são facilmente iludidos pelas aparências, ao passo que um estudo prévio e atento os inicia não somente quanto às causas dos fenômenos, mas quanto às condições normais nas quais podem se produzir, e lhes fornece assim os meios para reconhecerem a fraude, se ela existe. Os médiuns enganadores são censurados como merecem na carta seguinte que reproduzimos na Revista Espírita do mês de agosto de 1861. Senhor, pode-se estar em desacordo em certos pontos e estar em perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler as páginas 213 do último número do vosso jornal, Reflexões sobre a fraude em matéria de experiências espirituais ou espíritas, às quais sou feliz em me associar com todas as minhas forças. Ali toda dissidência em matéria de teorias e de doutrinas desaparece como por encanto. Talvez não seja tão severo como vós com respeito aos médiuns que, sob uma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração como indenização do tempo que consagram às experiências, frequentemente longas e fatigantes. Mas eu sou outro tanto, e não se poderia ser menos, com relação àqueles que, em semelhante caso, suprem, na ocasião, pela falcatrua e pela fraude, a ausência ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é certamente uma infâmia, e haveria a obliteração do senso moral do médium que cresce poder fazê-lo sem escrúpulo. Como fizestes perfeitamente observar, é lançar o descrédito sobre a coisa no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentaria que é comprometer da maneira mais deplorável os homens dignos que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e das suas luzes, que se fazem fiadores de sua boa-fé e os patrocinam de alguma sorte. É cometer para com eles uma verdadeira deslealdade.
Todo médium reconhecido culpado de manobras fraudulentas que fosse apanhado para me servir de uma expressão um pouco trivial, com a boca na botija, mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, porque seria um dever rigoroso desmascará-los ou estigmatizá-los. Se vos convém, Senhor, inserir essas poucas linhas em vosso jornal, estão ao vosso serviço. Nem todos os fenômenos espíritas estão igualmente fáceis de serem imitados. E há os que desafiam evidentemente toda a habilidade da prestidigitação. São tão notadamente o movimento dos objetos sem contato, a suspensão de corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições e etc. Salvo o emprego de truques e de cumplicidade. Por isso, dizemos que o que é preciso fazer em semelhante caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em consideração o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que poderiam ter em enganar. É o melhor de todos os controles, porque são tais circunstâncias que levantam todo motivo de suspeição. Pensamos, pois, em princípio, que é preciso desconfiar de quem fizer desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade ou de distração, e pretender produzi-los à vontade e no momento próprio, como já o explicamos. Não será demasiado repeti-lo. As inteligências ocultas que se manifestam em nós têm suas suscetibilidades e querem nos provar que têm também seu livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Bastará assinalarmos alguns subterfúgios empregados, ou que seja possível empregar em certos casos para premunir contra a fraude os observadores de boa-fé. Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem se aprofundarem, seria tempo perdido procurar desiludi-las. Um dos fenômenos dos mais comuns é o dos golpes íntimos na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa ou outro objeto do qual se serve. Esse efeito é um dos mais fáceis de se imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Mas há um pequeno estratagema especial que é útil desvendar. Basta colocar suas duas mãos inteiramente sobre a mesa e bastante próximos, para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Por um movimento muscular completamente imperceptível, faz-se com que sofram um atrito que dá um pequeno ruído seco, tendo uma grande analogia com a da tiptologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil que fazer ouvir tantas pancadas quantas se peçam, uma batida de tambor e etc. Responder a certas perguntas por sim ou por não, por nomes ou mesmo pela indicação de letras do alfabeto. Uma vez prevenido, o meio de se reconhecer a fraude é bem simples. Ela não é possível se as mãos estão afastadas uma das outras e se está seguro de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais oferecem, aliás, a característica de que mudam de timbre e de lugar à vontade, o que não pode ocorrer quando devidos à causa que assinalamos ou a outra análoga que saia da mesa para produzir-se sobre um móvel qualquer, que ninguém toque, sobre as paredes, o teto e etc., que responda, enfim, às perguntas não previstas.
A escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem aparecer a escrita em um tempo dado no papel branco, o que se pode frustrar com as precauções mais vulgares. Poderia ocorrer que, por uma hábil escamoteação, se substituísse um papel por outro. Poderia ocorrer também que aquele que quisesse fraudar tivesse a arte de desviar a atenção enquanto escrevesse habilmente algumas palavras. Disseram-nos ainda ter visto escrever assim com um pedaço de grafite dissimulado sob a unha. O fenômeno dos transportes não se presta menos à charlatanice e se pode ser vítima de um escamoteador mais ou menos hábil, sem que haja necessidade de se haver com um prestidigitador de profissão. No artigo especial que publicamos mais longe, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais nas quais ele pode se produzir, de onde se pode concluir que a obtenção fácil e facultativa pode pelo menos ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. No capítulo dos médiuns especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões medianímicas comuns e as que são raras. Convém, pois, desconfiar dos médios que pretendam ter estas últimas muito facilmente e que ambicionem a multiplicidade de faculdades, pretensão que não é senão bem raramente justificada. As comunicações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia e, apesar disso, não estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que concerne às comunicações banais e vulgares. Acredita-se haver maior segurança com os médiuns mecânicos, não somente para a independência das ideias, mas também contra as fraudes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte, e sabemos que com habilidade se pode dirigir à vontade mesmo uma cestinha ou uma prancheta que escreve e dar-lhe todas as aparências de movimentos espontâneos. O que tira todas as dúvidas são os pensamentos exprimidos, quer venham de um médium mecânico, intuitivo, falante ou vidente. Há comunicações que estão de tal forma fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo da capacidade intelectual do médium, que seria preciso iludir-se para atribuí-las a ele. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe conhecemos ainda o dom de dar o saber a um ignorante ou do espírito àquele que não o tem. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que poderiam estimular nele o exercício das faculdades medianímicas que possui, porque essas mesmas causas podem animá-lo e simular as que não tem.